Muito bem, vamos continuar o nosso segundo módulo do direito tributário, competência tributária. Vamos para a parte 2 desse módulo. Vimos na primeira parte a definição de competência tributária, as suas características, com aquelas várias funções importantes da Lei Complementar Federal. E agora vamos estudar os tipos de competência tributária. Ok? Então, nesta parte 2, vamos conhecer os tipos de competência tributária. Vocês sabem que 4 pessoas jurídicas detêm a competência tributária, a capacidade de instituir tributos, ok? São elas União, Estado e Distrito Federal e municípios. Então, cada ente da federação tem a sua competência tributária estabelecida. E é isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Neste quadro que nós vamos aos poucos montando, vocês vão conhecer todos os tipos de competência tributária, fica mais fácil a memorização e o entendimento desse conteúdo. Vocês observem que nós temos aqui os tipos de competência, as espécies tributárias que serão instituídas, e aqui a entidade tributante, a União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aqui o dispositivo constitucional, o artigo da Constituição Federal, que atribui essa competência tributária. Então vamos lá. O primeiro tipo de competência tributária é a chamada competência privativa para instituição de impostos. Por que competência privativa? Porque cada ente da federação tem a sua. A União tem a sua, os estados e DF têm a sua, que é a mesma competência, e os municípios têm a sua. Nós vamos estudar cada um dos 3 impostos no próximo módulo, que são os impostos da competência privativa. Mas nós temos quais impostos da União? De uma forma rápida, só para vocês já irem se familiarizando, uma vez que vamos estudar com detalhes no próximo módulo. Na União nós temos 7 impostos. Imposto de importação, imposto de exportação, vamos conhecer faturador, base de cálculo, contribuinte, etc. Imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, o leão, né? Perigoso, temido leão. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cujo faturador, já vamos adiantando, não é a industrialização. O faturador é a circulação da mercadoria, que é o mesmo faturador do ICMS, ambos têm o mesmo faturador. O ITR, Imposto Territorial Rural. O IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, IOF. E o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído até hoje. É o único dos 13 impostos que nunca foi instituído, nunca foi exercida a competência para a instituição do IGF. Todo presidente, quando entra no governo, ele manda um projeto para aprovação do IGF. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, exige a instituição e efetiva cobrança de todos os tributos daquele ente da federação. Então, o presidente, para não ser processado, manda lá o projeto, sabe que não vai ser aprovado mesmo. O Congresso Nacional dificilmente vai aprovar um imposto sobre grandes fortunas. Mas existe uma característica fundamental nesse IGF. Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que 4 tributos só poderiam ser instituídos por lei complementar. 2 nós já conhecíamos, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais residuais para a Seguridade Social.
agora conhecemos o terceiro, o nosso IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi instituído, mas se vier a ser instituído, terá que ser instituído por lei complementar federal. É o único dos 13 impostos da competência privativa que só poderá ser instituído mediante lei complementar. E também é o único que nunca foi instituído até hoje. Certo? São os 13 impostos da União. Depois, 3 impostos de competência dos estados e DF, que é a mesma competência. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, ITD. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos a eles relativos. Vamos estudá-lo com todos os detalhes de competência do Estado. Imposto sobre herança, sobre doação que se faz, de quaisquer bens, móveis, imóveis, etc. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e Serviços de Comunicação, um imposto importantíssimo, ao qual a Constituição Federal dedicou uma boa parte do sistema tributário nacional, nós vamos conhecer no próximo módulo. E o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que vocês já sabem, é o único dos 13 que não existe, não tem normas gerais fixadas em lei complementar federal, mas os estados instituíram, porque o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição permite aos estados fazerem isso, mesmo não existindo normas gerais, conforme nós já estudamos. E, finalmente, 3 impostos municipais. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Vamos estabelecer a diferença de imóvel rural para efeito de ITR e de ITR urbano para efeito de IPTU, vamos ver isso depois. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis ou direitos a eles relativos. As transmissões causa-mortes e doação são tributadas pelo Estado através do ITCD. E as transmissões onerosas de bens imóveis, o ITBI. E, finalmente, o ISS, Imposto sobre Serviços de quaisquer natureza. Certo? Há uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar 116, que traz a lista dos serviços tributados pelo ISS. O município, através das suas leis, os municípios instituirão os respectivos ISS, respeitando a lista de serviços da Lei Complementar 116. Então, estes são os 13 impostos da competência chamada privativa. Ok? Depois, nós temos a competência comum. A competência comum é para a instituição das taxas e contribuições de melhoria, e todos os entes da federação podem instituí-los. A União pode, os estados e DF podem, os municípios podem, com fulcro no artigo 145, inciso 2 e 3 da Constituição. Agora, é evidente que podem instituí-los dentro das suas respectivas atribuições. Quem pode cobrar a contribuição de melhoria é o ente que realizou a obra. Quem pode cobrar a taxa é quem presta o serviço ou exerce o poder de polícia, evidentemente. Mas todos têm a competência tributária, portanto, ela é chamada competência tributária comum. Depois, nós temos a chamada competência tributária especial. Esses nomes são nomes doutrinários dados, que é para a instituição dos empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais. A competência, como regra, é tão somente da União. E no caso dos empréstimos compulsórios, não há exceção. Somente a União pode, mediante lei complementar, nós já sabemos, instituir os empréstimos compulsórios. Mas no caso das contribuições para fiscais, é importante lembrarmos, conforme já estudamos, que os estados e DF e também os municípios poderão instituir contribuição para
custeio do regime previdenciário em benefício apenas dos seus servidores, mas tem essa competência, por isso eu botei uma observação. E temos que lembrar também que o DF e os municípios têm aquela competência para instituir a contribuição para o serviço de iluminação pública, criada para suprir a falta de arrecadação da taxa de iluminação pública julgada inconstitucional, conforme nós já vimos. Então, por isso, essas duas observações. Os estados, DF e municípios podem instituir contribuição em benefício dos seus servidores para o custeio do regime previdenciário e Distrito Federal e municípios podem instituir a contribuição para o serviço de iluminação pública nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal. Então, temos a competência privativa para a instituição dos 3 impostos, competência comum para taxas e contribuições de melhoria e especial para os empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Em seguida, nós temos a chamada competência residual. A competência residual é para a instituição de novos impostos ou contribuições. E é tão somente da União e não tem papo. Artigo 154, inciso 1º e 195, parágrafo 4º. Mas esta competência residual, eu vou relembrar alguns detalhes que nós já estudamos e comentar outros. Nós vimos que a Constituição, mediante lei complementar federal, permite, mediante lei complementar federal, a instituição de novas contribuições para a Seguridade Social, chamadas contribuições sociais residuais, desde que sejam não cumulativas, desde que tenham fato gerador e base de cálculo diferentes das já existentes e por lei complementar federal. Certo? Para as novas contribuições para a Seguridade Social. Agora, no caso dos impostos, a Constituição Federal permite, no artigo 154, inciso 1, que sejam criados novos impostos além dos 13 já existentes. Mas as regras são semelhantes, ou seja, é a União que pode, é mediante lei complementar, e estes novos impostos não poderão ter fato gerador ou base de cálculo dos impostos já existentes. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.